Pessoal, eu fiz um vídeo logo após a vitória de Lula, quando derrotou Bolsonaro. Eu fiz esse vídeo justamente para chamar a atenção da expectativa do governo, do futuro governo Lula. E comentei o seguinte: chamei a atenção que, apesar da vitória de Lula ter derrotado Bolsonaro, mas chamava a atenção que o bolsonarismo permaneceria vivo e forte. O que eu quis dizer com isso? O que eu quis dizer que, apesar da vitória de Lula, do PT, precisaria muita atenção e cuidado com relação ao bolsonarismo. Por quê? Porque o contexto político não havia mudado. Pelo contrário, o bolsonarismo saiu fortalecido apesar da derrota. Além de já ter um campo fértil com relação a uma questão legislativa, parlamentar, com relação ao parlamentarismo, entendeu? Ao parlamentar, no caso, aos parlamentares, e é toda a estrutura que não modificou. Aliás, é uma estrutura que permanece há séculos, é a mesma, não mudou, praticamente renova, mas praticamente permanece a mesma estrutura. E que estrutura é essa que eu estou me referindo? É justamente a estrutura legislativa do parlamento. Porque a maioria que foram eleitos aí, a maioria dos deputados, o campo bolsonarista, o bolsonarismo. Além de já haver um campo fértil da direita. Então houve uma somatória mais ainda. Então a gente pode observar isso. Como? Veja só. O presidente do Senado, 4 anos dando apoio, apoiando Bolsonaro. O presidente da Câmara também. O presidente do Banco Central, inclusive, mudou, tornou independente, como queiro, fiel a Bolsonaro, ao ministro da Economia. E não podemos também esquecer o outro lado com relação à mídia. A mídia é a mesma de sempre. A velha grande mídia, que todos conhecem. Quando não grita, silencia. Quando não age de uma maneira, age de outra. O que importa é que a mídia, a nossa mídia, sempre foi protagonista, hein? Sempre esteve presente nos golpes contra os avanços democráticos, apesar de defender a teoria, falar em democracia, mas uma democracia para suas empresas, mas para o país, na hora da democracia, sempre ficou ao lado da elite. A elite local e a elite internacional, principalmente a elite do norte. Então, é uma mídia que todos sabem, sempre esteve presente desse lado, o lado do golpe, o lado dos poderosos. Uma mídia conservadora. Ou seja, então, foi uma vitória brilhante
venceu a democracia, como diz, tudo bem. Mas não podemos descartar que o bolsonarismo não está vivo. E depois desse vídeo que eu fiz, após quase 2 anos, um pouquinho ou menos, estou voltando aqui para reafirmar. Veja aí a dificuldade que o governo Lula está passando, tentando colocar o país nos eixos, com desenvolvimento, com seu programa de governo de Estado, e a dificuldade imensa, porque o bolsonarismo está lá e toda a estrutura que sempre houve, e agora com mais a estrutura bolsonarista, impede, coloca resistência. Então, esse vídeo que eu fiz foi justamente agora para concluir o que eu havia falado após as eleições após a vitória de Lula. Então, vamos colocar uma situação que não podemos fingir. É um governo de dificuldade, tudo ao contrário, mídia, tudo. O que resta é a mídia social. As ferramentas são essas daí, mas por trás temos a indústria da fake news. E o campo da esquerda tem que chamar o povo, não deixar só para a hora H. É muito pouco. Tem que preparar um trabalho político. O campo da esquerda tem que fazer isso. O governo tem que chamar a população, o campo da esquerda, para a rua, para, no caso de uma necessidade, não ser prematuro. Organizar em 2, 3 semanas uma resistência. Não é por aí. Essa é uma grande falha que eu acho da esquerda brasileira, que sempre existiu. Deixa para depois que acontece, então, nas vésperas de acontecer. Não faz um trabalho permanente de aglutinar, de organizar e para uma possível necessidade. Uma organização política, um trabalho político também. Então chamam isso aí para prestar atenção e não se acomodar com o bolsonarismo. Continua firme e forte e trabalhando pelos bastidores. Não se engane. Não se engane que é por aí. Tanto é, só para lembrar, que Lula foi preso mais rápido que a velocidade da luz. E os mesmos que estão investigados já brincou de tudo, já fugiu, voltou, já foi para a embaixada, nada. Nada. Ah, mas aí é porque está colhendo provas. Tudo bem, está colhendo provas. Concordo, tem que ser realmente procurar provas, não pagar pela mesma moeda. Não, tem provas e punir. Mas o contrário
essa mesma pessoa que está procurando prova agora não faria com Lula ou outro. E não fez. A verdade é essa. A verdade é essa. Sou eu que estou falando isso. É só olhar, só observar e querer analisar e ser imparcial com relação aos fatos. Entendeu? Então, pessoal, não vamos se iludir. Coisa não está fácil. E eu, mais uma vez, chamo a atenção à necessidade de um trabalho do campo da esquerda, tipo formiguinha. Não deixar para a hora H. O bolsonarismo continua vivo. Aqueles 15, 20% do bolsonarismo radical, que é o que existe no mundo inteiro e também no Brasil. Mas se aproveitou da situação que aglutinou massas. A verdade é essa. Com o apoio da mídia e assim por diante. Então, independente disso, não podemos vacilar. Não podemos achar de conta, porque estamos aqui, todos são santinhos. As pessoas que traíram naquela época, que deram o golpe, estão todos aí, do mesmo jeito, apoiando o governo também. E por sinal, se for analisar direitinho, os cargos públicos do governo petista, muitos ou a maioria, sei lá, eu até arrisco, não sei, é bolsonarista. Quem assume são bolsonaristas. Votou em bolsonarista declarado. Essa que é a verdade. Agora eu te pergunto, quantos petistas Bolsonaro indicou para o governo dele? Nenhum, porque eu saiba não. Nenhum. E aí eu toco naquela palavra que sempre diz, não, mas a gente faz isso por questão de sustentabilidade e governabilidade. Mas que governabilidade? Que não deu, não fez com que Dilma permanecesse. Qual? Que governabilidade foi essa? Que sustentabilidade foi essa? Porque se é por a questão da governabilidade, que eu acho que é necessário, mas de outra forma, não dessa, simplesmente escancarada de qualquer jeito, só porque dá a questão de governabilidade, se for por esse ângulo, vejo diferente. Vejo da seguinte maneira: que governabilidade? Porque se realmente isso aí fosse tão essencial de verdade, para colocar todo mundo aí, não importa para dar governabilidade, porque precisa o governo de governabilidade, Dilma não teria caído, porque fez de tudo, de todo jeito de governabilidade para não cair. E foram lá e derrubaram, traíram essa mesma governabilidade. Então, eu acho que é contraditório. Não justifica. Claro que tem que satisfazer os partidos que deram, mas aí quero dizer o seguinte: qualquer governo, que qualquer participante do governo só pensa em cargo público, vai à ruína. A ganância do cargo público vai à ruína. Nenhum governo sustenta. Que é um dos problemas do governo brasileiro, dos governos brasileiros. Todos só pensam em ganhar, todos só pensam em cargo público.
a ganância do cargo público. Então, tem um preço. E com a direita, isso aí o preço deles divide, porque realmente é para isso. Mas no campo da esquerda tem um preço caro, que a gente já conhece, não uma vez, várias vezes. Portanto, para concluir, não me estender muito, o vídeo que eu fiz após as eleições, estou fazendo após 2 anos. Chamei a atenção e agora continuo concluindo e fazendo uma reflexão do que realmente está acontecendo com relação ao que eu havia chamado a atenção. E continuo alertando, o bolsonarismo está vivo. Todo cuidado é pouco. Um abraço.